Você acha que sabe atirar melhor do que um general, faxineira? O general Hayes riu alto, apontando para o campo de tiro. Eu não sei atirar, senhor. Eu só limpo os escritórios. Sarah respondeu baixinho, segurando o pano de limpeza. Então aceite meu desafio. Vai ser divertido para todos assistirem. Os soldados ao redor riram da proposta absurda do general. Uma competição entre um profissional treinado e uma faxineira. Sua voz estava cheia de zombaria e superioridade. O que ele não sabia era que estava desafiando o melhor atirador que o exército já teve. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário abaixo e diga-nos de onde você está assistindo. Aproveite a história. Sarah Martinez limpava sua mesa pela terceira vez naquela manhã. O escritório administrativo de Fort Harrison fervilhava com a rotina matinal habitual. Café sendo preparado, computadores zumbindo e o som distante de exercícios militares ecoando do campo de treinamento. Mãe, você vai se atrasar para a cerimônia se continuar limpando a mesa, disse Emma, ajustando a mochila escolar. Aos 16 anos, ela tinha os olhos determinados da mãe e o sorriso gentil do pai. Só estou garantindo que tudo esteja perfeito para quando a Coronel Hayes fizer a inspeção, respondeu Sarah, olhando para o relógio. 2 anos trabalhando como funcionária administrativa civil, e ela ainda sentia a necessidade de provar seu valor todos os dias. Emma revirou os olhos. Você trabalha mais do que metade dos soldados aqui. Papai ficaria orgulhoso de como você tem nos sustentado. O peito de Sarah se apertou ao ouvir o nome do falecido marido. David Martinez tinha sido um bom homem, um sargento condecorado que morreu em um acidente de treinamento quando Emma tinha 12 anos. Seus benefícios ajudaram a pagar a educação de Emma, mas o salário civil de Sarah mantinha a família. Por falar em soldados, disse Emma, com a voz mais animada, tenho pensado mais em me alistar depois da formatura. Talvez eu possa seguir os passos do papai. Vamos ver, querida, disse Sarah, embora a preocupação brilhasse em seus olhos. Ela tinha visto como os militares tratavam algumas pessoas de maneira diferente e não tinha certeza se queria que Emma enfrentasse aquele mundo. Bom dia, Martinez, disse uma voz firme vinda da porta. A Coronel Patricia Hayes estava ali, em seu uniforme perfeitamente passado, com uma prancheta na mão. Aos 44 anos, ela impunha respeito através da autoridade e exigia isso através da intimidação. Bom dia, Coronel Hayes, respondeu Sarah, endireitando-se instintivamente. Os olhos de Hayes percorreram a área de trabalho de Sarah, depois se voltaram para Emma. Sua filha, presumo? Ela parece ter potencial, embora nem todos tenham vocação para a disciplina militar. O rosto de Emma corou. Estou planejando me alistar no ano que vem, senhora. Interessante, disse Hayes, em um tom que sugeria tudo menos isso. Bem, veremos se você tem o que é preciso. Martinez, preciso desses relatórios de suprimentos até o meio-dia e certifique-se de que estejam corretos desta vez. Sarah assentiu, embora soubesse que seus relatórios eram sempre impecáveis. Sim, senhora. Depois que Hayes saiu, Emma sussurrou. Ela não parece muito simpática. Ela está apenas fazendo seu trabalho, disse Sarah, mas seu maxilar estava tenso. Ela havia aprendido a manter a cabeça baixa, a não causar problemas. Ela tinha que pensar em Emma, em um salário fixo para proteger. Mas enquanto observava Hayes desaparecer no corredor, Sarah sentiu algo se agitar dentro dela. Algo que ela mantinha enterrado há anos. Algo que talvez não permanecesse escondido por muito mais tempo. O que a Coronel Hayes não sabia era que a mulher quieta que arquivava seus relatórios já tinha sido chamada por um nome muito diferente. Um nome que teria feito a coronel pensar 2 vezes sobre sua atitude desdenhosa. Mas Sarah Martinez estava determinada a manter aquela vida enterrada, pelo menos por enquanto. A coronel Patricia Hayes comandava Fort Harrison há 3 anos com mão de ferro.
Ela se orgulhava de sua eficiência e ordem, mas seus métodos muitas vezes revelavam seu verdadeiro caráter. Durante a reunião semanal da equipe, Reis revisava os arquivos do pessoal com seu tom severo de sempre. Rodrigues, o desempenho da sua unidade tem sido decepcionante. Espero mais disciplina do seu pessoal. O sargento Rodrigues, um veterano de 20 anos com um histórico impecável, ficou desconfortável. Senhora, atingimos todas as nossas metas neste trimestre. Cumprir metas não é suficiente. Alguns de seus soldados não têm o foco natural de que precisamos aqui. As palavras de Reis tinham um peso que todos entendiam, mas ninguém ousava contestar. Sarah sentava-se no fundo, tomando notas conforme solicitado. Ela observou Reis criticar o sargento Williams por um pequeno erro de arquivamento, ignorando completamente o erro idêntico cometido pelo soldado Johnson na semana anterior. A diferença era óbvia para qualquer pessoa que prestasse atenção. Martínez, Reis chamou de repente. Espero que esteja anotando tudo isso. Esses padrões também se aplicam ao pessoal civil. Sim, senhora, respondeu Sarah, mantendo a voz firme. Após a reunião, Sarah ouviu Reis conversando com o Major Thompson no corredor. Esses contratados da diversidade são difíceis de gerenciar. Eles não entendem a disciplina militar da mesma forma que os recrutas tradicionais. Thompson parecia desconfortável. Senhora, Rodrigues tem um excelente histórico de serviço. No papel, talvez, mas a liderança requer certas qualidades que não podem ser ensinadas. O significado de Reis era claro. Sarah sentiu as mãos se cerrarem em punhos. Ela já tinha visto esse padrão antes, mas nunca desse lado. A discriminação silenciosa, a linguagem codificada, a maneira como bons soldados eram feitos para se sentirem inadequados. Naquela noite, Emma perguntou como tinha sido o dia dela. Como foi o trabalho, mamãe? Bem, querida, só as coisas normais do escritório. Sarah forçou um sorriso, mas por dentro lembrava-se de uma época diferente, em que teria lidado com Reis de maneira muito diferente. A verdade era que Sarah conquistara o respeito de coronéis e generais. Ela o ganhara com habilidade, coragem e resultados. Mas essa era a vida de Sarah Mitchell. Sarah Martinez tinha que seguir regras diferentes. Nas semanas seguintes, Sarah começou a notar coisas que não podia ignorar. Reis tinha um sistema, e não era justo. Durante as tarefas matinais, os soldados pertencentes a minorias sempre recebiam as tarefas mais difíceis: limpeza, treinamento extra, manutenção de equipamentos. Essas tarefas ficavam para Rodrigues, Williams e os outros, enquanto os soldados brancos recebiam tarefas mais fáceis. Sarah observou Reis elogiar o soldado Miller pelo desempenho básico nos exercícios, enquanto criticava o sargento Garcia pelo mesmo nível de trabalho. Garcia, sua postura precisa melhorar. Miller, bom trabalho em manter os padrões. O padrão era claro, mas sutil o suficiente para evitar reclamações formais. Mãe, algo estranho aconteceu hoje, disse Emma durante o jantar. A base havia recebido uma visita escolar e a turma de Emma visitou as instalações. O que você quer dizer? A Coronel Reyes estava nos mostrando o local e ficava fazendo comentários sobre como algumas pessoas se encaixavam naturalmente melhor na vida militar do que outras. Ela olhou diretamente para mim quando disse isso. O garfo de Sarah parou a meio caminho da boca. O que ela disse exatamente? Ela disse que a liderança requer certas qualidades que não podem ser aprendidas. Depois perguntou se eu estava falando sério sobre entrar para o exército ou se era só curiosidade. A voz de Emma estava baixa. Parecia que ela estava tentando me desencorajar. Sarah cerrou os dentes. Atacar ela era uma coisa, mas ir atrás de Emma era passar dos limites. No dia seguinte, Sarah chegou cedo e ficou até tarde, observando Reis interagir com diferentes soldados. O comportamento da coronel era consistente. Elogios para alguns, críticas para outros, sempre seguindo o mesmo padrão.
Durante um exercício de treinamento, Hayes observou os soldados praticarem exercícios de combate. Johnson, excelente técnica. Rodrigues, você está ficando para trás. Talvez precise de treino extra. Sarah verificou as notas mais tarde. Rodrigues tinha se saído melhor do que Johnson em todas as categorias. Quando Hayes anunciou os reconhecimentos mensais, ela de alguma forma esqueceu de mencionar 3 soldados pertencentes a minorias que haviam recebido elogios de outros oficiais. Mas ela se certificou de elogiar 2 soldados brancos por conquistas menores. Sarah percebeu que Hayes não era apenas preconceituosa. Ela estava trabalhando ativamente para expulsar certas pessoas do exército. Bons soldados estavam sendo destruídos, desmotivados e expulsos. Naquela noite, Sarah ficou olhando para o seu reflexo no espelho do banheiro. Ela estava se escondendo há muito tempo, deixando Hayes machucar pessoas boas enquanto ficava segura nas sombras. Algo precisava mudar. Sarah começou a chegar ao trabalho 30 minutos mais cedo todas as manhãs. Ela disse a si mesma que era para colocar a papelada em dia, mas a verdade era outra. Ela queria observar. Da janela do seu escritório, ela podia ver os treinos matinais. Hayes caminhava entre os soldados com uma prancheta na mão, fazendo anotações e gritando correções. Thompson, boa postura, continue assim, gritou Hayes para um soldado loiro que estava claramente com dificuldade para segurar o rifle. 2 minutos depois, ela parou diante do sargento Martinez, sem parentesco com Sarah, que mantinha uma postura perfeita. Martinez, você precisa melhorar o seu aperto. Isso é coisa básica do treinamento. Sarah viu os ombros de Martinez caírem. Ele estava no exército há 8 anos. Durante o intervalo para o almoço, Sarah passou pela área de treinamento. Ela ouviu Hayes dizer ao soldado Davis, um jovem negro, que ele não tinha habilidade natural para atirar, depois que ele tirou nota mais alta do que outros 3 soldados. Algumas pessoas simplesmente não têm o instinto certo, disse Hayes em voz alta o suficiente para que os outros ouvissem. Sarah verificou as notas oficiais naquela tarde. Davis tinha as melhores notas da sua unidade. O ponto de ruptura aconteceu durante um evento familiar. Emma tinha se juntado a Sarah para almoçar no refeitório da base, quando Hayes se aproximou da mesa delas. Martinez, vejo que sua filha está aqui novamente, disse Hayes, com um tom neutro, mas com um olhar frio. Sim, senhora. Ela está muito interessada na vida militar. Hayes virou-se para Emma. O serviço militar não é para todos, você sabe. Requer disciplina e foco que algumas pessoas simplesmente não têm naturalmente. O rosto de Emma ficou vermelho. Eu me esforço em tudo que faço, senhora. Tenho certeza que sim, mas querer algo e ser adequado para isso são coisas diferentes. Hayes se afastou, deixando Emma olhando para a comida. Naquela noite, Emma ficou quieta durante o jantar. Finalmente ela falou. Mãe, você acha que eu não sou boa o suficiente para o exército? O coração de Sarah se partiu. Você é boa o suficiente para qualquer coisa, querida. Então, por que a Coronel Hayes me fez sentir tão pequena? Sarah olhou para a filha, forte, inteligente, determinada, e sentiu algo despertar dentro dela. Algo que ela mantinha enterrado há anos. Na manhã seguinte, Sarah não apenas chegou cedo. Ela começou a tomar notas, notas de verdade, do tipo que podem acabar com carreiras. Hayes não tinha ideia do que havia desencadeado. A cerimônia mensal de reconhecimento foi realizada no salão principal. As famílias se reuniram para ver seus soldados receberem prêmios por serviços prestados. Sarah sentou-se com Emma, ambas vestidas com suas melhores roupas. A Coronel Hayes estava no pódio, lendo nomes de sua lista. Soldado Johnson, por excelência na manutenção de equipamentos. Sargento Miller, por liderança durante os exercícios de treinamento. Sarah verificou suas próprias anotações. Johnson havia recebido 2 menções naquele mês. Miller havia se atrasado 3 vezes para o serviço.
Reis continuou lendo nomes. Todos soldados brancos. Ela pulou Rodrigues, que salvou um colega soldado durante um acidente de treinamento. Ela ignorou Williams, que trabalhou turnos extras para cobrir colegas doentes. O mais doloroso de tudo foi que ela ignorou completamente a contribuição de Sarah. Sarah criou um novo sistema de arquivamento que economizou milhares de dólares à base em melhorias de eficiência. Outros oficiais elogiaram seu trabalho, mas Reis agiu como se nada tivesse acontecido. Antes de encerrarmos, anunciou Reis, quero abordar um assunto importante. O serviço militar exige disciplina natural e qualidades de liderança. Nem todos possuem essas características. Seus olhos encontraram Emma na plateia. Os jovens de hoje às vezes têm expectativas irreais sobre a carreira militar. Eles devem considerar se realmente têm o que é necessário antes de assumir compromissos que não podem cumprir. Sarah sentiu Emma enrijecer ao seu lado. Outras famílias pareciam desconfortáveis, enquanto Reis continuava seu ataque velado. Após a cerimônia, Sarah encontrou Emma chorando no banheiro. Mãe, talvez ela esteja certa. Talvez eu não seja feita para isso. Não ouse deixar que ela faça você duvidar de si mesma, disse Sarah, ajoelhando-se ao lado da filha. Mas e se eu não for forte o suficiente? E se eu não tiver o que é preciso? Sarah olhou para a filha. A menina que cuidou do pai durante seus últimos dias, que estudava mais do que qualquer outra pessoa da turma, que defendia os colegas que sofriam bullying sem hesitar. Você tem tudo o que é preciso e muito mais, disse Sarah com firmeza. Naquela noite, Sarah ficou em pé no quarto, olhando para a gaveta trancada da cômoda. Dentro dela estavam medalhas, condecorações e um passado que ela tentava esquecer. Reis havia cruzado todos os limites possíveis. Ela havia atacado bons soldados, minado trabalhadores dedicados e, pior de tudo, feito Emma duvidar de si mesma. Sarah havia ficado calada por tempo suficiente. Algumas coisas valiam a pena lutar, mesmo que isso significasse revelar quem ela realmente era. A guerra estava prestes a começar. 2 semanas depois, Reis anunciou a competição anual de tiro da família. Era para ser divertido. Uma chance para os funcionários civis e as famílias dos militares testarem suas habilidades contra soldados treinados. Este ano estamos abrindo para todo o pessoal da base, disse Reis durante a reunião matinal. Até nossos funcionários civis podem participar. Seus olhos pousaram em Sarah. Martinez, você deveria se juntar a nós. Pode ser educativo ver como o treinamento real se compara à vida civil. Sarah sentiu todos os olhos da sala se voltando para ela. Reis estava preparando-a para um constrangimento público, usando-a como exemplo da fraqueza civil. Não sei, senhora. Nunca fui muito boa com armas, respondeu Sarah, entrando no papel. Bobagem, é só por diversão. Além disso, sua filha deveria ver como é a precisão militar. O sorriso de Reis era frio. Considere isso uma experiência de aprendizado. Emma apertou a mão de Sarah. Você não precisa fazer isso, mãe. Na verdade, acho que vou fazer, disse Sarah, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Reis bateu palmas. Excelente! Vamos tornar isso interessante. Se algum civil superar nossas pontuações militares, eu reconhecerei pessoalmente as contribuições de todos os funcionários na cerimônia do próximo mês. A sala fervilhava de empolgação. Reis acabara de fazer uma aposta pública que tinha certeza de que não poderia perder. E se nosso treinamento militar se mostrar superior, como esperado, talvez nossa equipe civil compreenda melhor seu lugar na cadeia de comando, acrescentou Reis. Sarah assentiu calmamente. Parece justo, coronel. Após a reunião, outros civis se aproximaram de Sarah com olhares preocupados. Tem certeza disso? Perguntou Janet, da contabilidade. Reis é uma oficial treinada. Ela está tentando humilhar você, sussurrou Tom, do suprimento. Sarah sorriu. Talvez. Ou talvez seja a hora de alguém enfrentá-la.
Naquela noite, Emma estava preocupada. Mãe, e se você não conseguir? E se ela fizer você passar vergonha? Sara colocou o braço ao redor da filha. Às vezes, querida, você precisa tomar uma atitude, mesmo que você esteja com medo. Mas você é apenas uma funcionária. Ela é coronel. É verdade, disse Sara baixinho, mas as pessoas são mais do que aparentam. Emma estudou o rosto da mãe. Algo havia mudado nas últimas semanas. Sua mãe parecia diferente, mais forte, mais confiante. Você vai ficar bem? Eu vou ficar bem, prometeu Sara. Confia em mim. Na manhã seguinte, Sara encontrou Reis em seu escritório, revisando os detalhes da competição. Coronel, sobre o desafio de ontem, gostaria de deixar os termos claros. Reis olhou para cima, divertido. Está com dúvidas, Martinez? De forma alguma. Mas se vamos fazer isso publicamente, vamos fazer valer a pena o tempo de todos. Sara manteve a voz firme. Se eu vencer, você implementará um reconhecimento justo para todos os membros da equipe, independentemente de sua origem. Reis riu. Você está falando sério? Martinez, eu atiro desde os 12 anos. Fui qualificado como atirador especialista todos os anos durante 20 anos. Eu entendo, mas você concorda com os termos? Tudo bem, quando você perder, reconhecerá publicamente que o treinamento militar produz resultados superiores. E talvez sua filha entenda porque algumas pessoas não são adequadas para o serviço militar. Sara cerrou os dentes, mas assentiu. Combinado. A notícia se espalhou rapidamente pela base. Na hora do almoço, todos estavam falando sobre a competição. Alguns sentiam pena de Sara, outros estavam animados para ver Reis ser humilhada. Você está louca? Sussurrou Rodrigues durante o intervalo. Reis vai destruir você. Talvez, disse Sara, mas alguém precisa enfrentá-la. Ela vem humilhando as pessoas há anos. Ninguém nunca a desafiou diretamente. Então, está na hora de alguém fazer isso. Naquela tarde, Emma visitou a base depois da escola. Encontrou sua mãe organizando arquivos com uma calma incomum. Mãe, as pessoas estão dizendo que você desafiou a Coronel Reis para uma competição de tiro. Por favor, me diga que isso não é verdade. É verdade. Mas por quê? Você vai passar vergonha na frente de todo mundo. Ela vai usar isso contra você para sempre. Sara parou de trabalhar e olhou para a filha. Emma, às vezes você chega de um ponto em que ficar calada dói mais do que falar. Reis tem sido injusta com pessoas boas por muito tempo. Mas e se você perder? Então eu perco. Mas pelo menos tentei fazer o que é certo. Emma olhou para a mãe. Você está diferente ultimamente, mais confiante. Talvez eu esteja me lembrando de quem eu era. Como assim? Sara sorriu misteriosamente. Você vai entender em breve. Só me prometa que vai assistir no sábado. Claro que vou assistir. Alguém vai precisar te ajudar a se levantar depois que Reis te der uma surra. O sorriso de Sara se ampliou. Veremos, querida. Veremos. Naquela noite, Sara esperou até Emma dormir antes de abrir a gaveta trancada da cômoda do quarto. Dentro dela estava uma vida que ela havia enterrado 5 anos atrás. Coração púrpura, estrela de bronze, medalha de comenda do exército. Cada pedaço de metal contava uma história de coragem e sacrifício. No fundo, embrulhados em um pano preto, estavam documentos confidenciais de dispensa marcados como médico TEPT e uma fotografia desbotada. As mãos de Sara tremeram ao pegar a foto. Marcus Williams sorria para ela, com o braço em volta dos ombros dela, após uma missão bem-sucedida no Afeganistão. Seu melhor amigo, seu parceiro, seu irmão de armas. O homem que ela não conseguiu salvar. A missão final passava em sua mente como um filme terrível. Informações sobre reféns, uma armadilha perfeita, Sara em posição com seu rifle, Marcus liderando a equipe de solo. Olho de águia, você tem o alvo? Marcus perguntou pelo rádio. Sara viu o atirador inimigo em sua mira. Tiro fácil, morte limpa.
Mas, por um terrível segundo, ela hesitou. Memórias de mortes anteriores inundaram sua mente. Aquele segundo custou a vida de Marcos. A culpa a destruiu. Ela não conseguia comer, dormir, funcionar. O exército ofereceu ajuda, mas Sarah preferiu se desligar. Ela mudou de nome, se mudou para o outro lado do país e tentou esquecer que já fora soldado. Mas Reis despertou algo nela. O instinto protetor que a levou a se alistar no exército. A necessidade de defender pessoas que não podiam se defender. Sarah tocou o rosto de Marcos na foto. Já me escondi por tempo suficiente, irmão. É hora de lembrar quem eu sou. Ela pegou seu registro militar. Sarah Olho de Águia Mitchell. Melhor atiradora de elite de sua unidade. 47 mortes confirmadas. Recordista do tiro mais longo da sua divisão. Durante 5 anos, ela tinha sido Sarah Martinez, uma funcionária discreta e mãe solteira. Mas por baixo, Eagle Eye tinha estado à espera. Reis pensava que estava a desafiar uma civil indefesa. Não fazia ideia de que tinha declarado guerra a uma das soldados mais perigosas que o exército alguma vez tinha treinado. Sarah embrulhou cuidadosamente as medalhas e voltou a colocá-las na gaveta. Amanhã, ela deixaria Eagle Eye acordar. Amanhã, Reis descobriria o que era precisão de verdade. E talvez, finalmente, Sarah pudesse se perdoar pelo único tiro que não conseguiu dar. Sarah acordou no sábado de manhã, sentindo-se diferente. Pela primeira vez em 5 anos, ela não era Sarah Martinez, a funcionária nervosa. Ela estava deixando Eagle Eye voltar. Enquanto preparava o café da manhã, seus movimentos se tornaram precisos e controlados. Ela calculava distâncias automaticamente, do fogão à bancada, da janela à porta. Sua mente funcionava como antes, medindo ângulos e padrões de vento. Emma percebeu a mudança imediatamente. Mãe, você parece muito calma para alguém que está prestes a passar vergonha em público. É mesmo? Sarah sorriu, passando manteiga na torrada com mãos firmes. Sim. Ontem você estava nervosa. Hoje parece que você poderia conquistar o mundo. Sarah virou-se para a filha. Talvez eu consiga. Emma estudou o rosto da mãe. Há algo diferente em você ultimamente, como se estivesse se tornando outra pessoa. Não outra pessoa. Apenas lembrando quem eu costumava ser. O que você quer dizer? Sarah sentou-se à frente de Emma. Depois da competição de hoje, precisamos ter uma longa conversa. Há coisas sobre o meu passado que eu não contei a você. Que tipo de coisas? Coisas boas. Coisas importantes. Coisas que explicam por que não estou preocupada com hoje. Emma franziu a testa. Mãe, você está me assustando. Está agindo como se tivesse algum superpoder secreto. Sarah riu. Não é superpoder, apenas habilidades que não uso há algum tempo. No trabalho, Sarah seguiu sua rotina matinal com uma nova confiança. Quando Reis passou por sua mesa, Sarah olhou para cima e sorriu. Pronta para esta tarde, Martinez? Sim, senhora. Estou ansiosa. Reis parou, surpreso com o tom de Sarah. Você parece muito confiante para alguém que nunca segurou uma arma militar. Eu aprendo rápido, respondeu Sarah. Durante o almoço, Sarah saiu e praticou exercícios de respiração que não fazia há anos. Ela se concentrou nos batimentos cardíacos, desacelerando-os e acalmando os nervos. Outros funcionários a observavam com preocupação. Última chance de desistir, sugeriu Janet. Estou bem, disse Sarah, mas obrigada. Rodrigues se aproximou durante o intervalo. Martinez, Reis é muito boa. Não se sinta mal quando isso acabar. Sarah olhou para ele com firmeza. Rodrigues, depois de hoje, as coisas vão mudar por aqui. Confie em mim. O que te dá tanta certeza? Porque algumas lutas valem a pena e algumas pessoas precisam ser detidas. A tarde se aproximava rapidamente. Sarah sentiu Eagle Eye acordar completamente pela primeira vez desde o Afeganistão. Às 3 horas, famílias e soldados se reuniram no campo de tiro da base.
Mesas foram montadas com lanches e bebidas, fazendo com que parecesse uma feira de condado em vez de um exercício militar. Emma sentou-se na primeira fila, nervosamente brincando com as mãos. Não consigo assistir, ela sussurrou para Janet, da contabilidade. Sua mãe tem coragem. Isso eu admito, respondeu Janet. Hayes chegou em uniforme completo, com a pistola de serviço no coldre ao lado do corpo. Ela acenou para a multidão como uma política em um comício. Hoje veremos o que o treinamento militar pode realizar, anunciou Hayes. Nosso membro da equipe civil se ofereceu para demonstrar a diferença entre habilidade profissional e entusiasmo amador. Risos ecoaram entre as famílias dos militares. Sarah percebeu que vários soldados pareciam desconfortáveis com o tom de Hayes. As regras são simples, continuou Hayes. Alvos padrão a 50 metros. 10 tiros cada. A pontuação mais alta ganha. Sarah caminhou até a linha de tiro vestindo jeans e um suéter simples. Ela parecia completamente deslocada ao lado de Hayes em seu uniforme impecável. As mulheres primeiro, disse Hayes, apontando para a mesa de armas. Hayes pegou sua pistola e assumiu a posição. A multidão ficou em silêncio quando ela levantou a arma e disparou 10 tiros rápidos. Cada tiro acertou o alvo com precisão, a maioria agrupada perto do centro. Excelente tiro, coronel, alguém gritou. Hayes sorriu e deu um passo para trás. 47 de 50. Não foi meu melhor dia, mas é suficiente. A multidão aplaudiu. Era uma pontuação alta, difícil de ser superada. Sua vez, Martinez, disse Hayes, oferecendo a pistola a Sarah. Sarah aproximou-se lentamente da linha de tiro, fingindo examinar a arma como se nunca tivesse visto uma antes. Ela fez perguntas básicas sobre segurança e carregamento, o que fez Hayes revirar os olhos. Apenas aponte e dispare, Martinez. Não é ciência espacial. Emma cobriu o rosto com as mãos. Vários soldados se mexeram desconfortavelmente, sentindo pena do que estava prestes a acontecer. Sarah assumiu sua posição e levantou a pistola. Sua postura parecia estranha, incerta. Ela parecia estar lutando com o peso da arma. Leve o tempo que precisar, disse Hayes condescendentemente. Estamos todos pacientes. Sarah assentiu e mirou na direção do alvo. Sua respiração era cuidadosa e controlada, embora ela tentasse escondê-la. O primeiro tiro ecoou. Em seguida, silêncio. E então? Perguntou Hayes. Como ela se saiu? O oficial do campo de tiro baixou os binóculos com uma expressão de confusão no rosto. Bem no centro, senhora. Hayes franziu a testa. Tiro de sorte. Continue, Martinez. O segundo tiro de Sarah acertou exatamente onde o primeiro havia acertado. O oficial do campo de tiro olhou através dos binóculos novamente. Depois, voltou a olhar para Sarah. Outro tiro no centro, anunciou ele, com voz incerta. Alguns murmúrios começaram na multidão. Hayes cruzou os braços, observando com mais atenção agora. Sorte de principiante, disse ela em voz alta. Vamos ver se ela consegue manter o ritmo. O terceiro tiro de Sarah juntou-se aos dois primeiros num grupo compacto no centro do alvo. A multidão ficou em silêncio. Emma baixou as mãos do rosto. A mãe está mesmo a acertar no alvo. Mais do que acertar, sussurrou Janet. Ela está acertando o mesmo ponto todas as vezes. Hayes se aproximou da linha de tiro. Martinez, você já fez isso antes? Não, senhora, respondeu Sarah, sem tirar os olhos do alvo. Só estou tentando seguir suas instruções. O quarto tiro acertou exatamente a mesma área. Depois, o quinto. A multidão estava completamente em silêncio agora, observando algo que não conseguia explicar. Vários soldados veteranos na plateia começaram a trocar olhares. Eles reconheceram o que estavam vendo, mesmo que não conseguissem acreditar. Isso não é normal, sussurrou Rodrigues para Williams. Ninguém atira assim sem treinamento. Treinamento profissional, concordou Williams baixinho.
A confiança de Reis estava começando a se abalar. De onde você é, Martinez? Sou de Chicago, respondeu Sarah, preparando-se para o 6º tiro. Mas já morei em vários lugares. O 6º tiro acertou o mesmo ponto. O alvo agora exibia um único buraco irregular, onde várias balas haviam passado pelo mesmo ponto. O oficial do campo de tiro anunciou o óbvio. 6 em 6, bem no centro. Emma levantou-se do seu lugar. É a minha mãe. Outras famílias estavam agora a olhar. Isto já não era sorte. Era uma habilidade que a maioria dos soldados nunca alcançava. Reis aproximou-se por trás de Sarah. Acho que devemos parar por aqui. Você provou o seu ponto. Sarah baixou a pistola e virou-se. Combinamos 10 tiros, coronel. Não gostaria de quebrar o nosso acordo. A competição está praticamente encerrada. Ainda não, disse Sarah calmamente. Ainda tenho 4 tiros. Reis olhou para o alvo, depois para Sarah. Algo estava muito errado ali. Civis não atiravam assim. Ora, a maioria dos coronéis não atirava assim. Quem é você realmente? Perguntou Reis baixinho. Sarah sorriu pela primeira vez naquele dia. Você está prestes a descobrir. Ela levantou a pistola novamente. 3 soldados veteranos na multidão, de repente se sentaram mais eretos, com um olhar de reconhecimento surgindo em seus rostos. Puta merda, sussurrou um deles. Eu conheço essa postura. O 7º tiro de Sarah passou pelo mesmo buraco. Depois, o 8º. A multidão estava em silêncio total, observando algo que não deveria ser possível. Jesus Cristo, sussurrou o sargento Davis. Ela está atirando no mesmo buraco todas as vezes. O oficial do campo de tiro baixou os binóculos e se aproximou para ver melhor. Senhora, nunca vi nada parecido em 20 anos. Reis ficou paralisado, olhando para a postura perfeita de Sarah. O comportamento desajeitado de civil havia desaparecido completamente. Sarah segurava a arma como se fosse parte do seu corpo. 9, gritou o oficial do campo de tiro após o próximo tiro de Sarah. Emma estava de pé, aplaudindo. Vai, mãe! Outras famílias também começaram a torcer, impressionadas com a demonstração impossível de habilidade. Até mesmo os soldados que estavam apoiando Reis agora observavam Sarah com respeito. Para seu último tiro, Sarah fez algo que deixou os veteranos na multidão boquiabertos. Ela moveu o alvo para 100 metros, o dobro da distância original. Martinez, o que você está fazendo? Perguntou Reis. Tornando isso interessante, respondeu Sarah calmamente. Ela assumiu a posição novamente, mas desta vez sem fingir inexperiência. Sua postura era perfeita, digna de um manual. Sua respiração estava controlada e firme. Cada movimento demonstrava anos de treinamento profissional. Espere, disse o sargento Thompson, levantando-se da multidão. Eu conheço essa postura, já vi isso antes. Sarah disparou seu último tiro. A bala percorreu 100 metros e atingiu o centro exato do alvo, juntando-se às outras 9 em um único buraco impossível. A multidão explodiu. Soldados que haviam combatido no Iraque e no Afeganistão balançavam a cabeça em descrença. O que Sarah acabara de fazer estava além do nível de especialista. Era lendário. Reis caminhou até o alvo e ficou olhando para o único buraco por onde 10 balas haviam passado. Suas mãos tremiam. Isso é impossível, disse ela. Ninguém atira assim. Sarah calmamente colocou a pistola no chão e caminhou até Reis. Pela primeira vez, ela olhou diretamente nos olhos do coronel. Você está certo, disse Sarah baixinho. Civis não atiram assim. A implicação pairou no ar. O rosto de Reis empalideceu quando ele começou a entender. Quem é você? Sarah sorriu. Acho que é hora de você saber. 3 soldados veteranos na multidão já estavam de pé, com reconhecimento claro em seus rostos. Eles sabiam exatamente para quem estavam olhando. Oh, meu Deus, sussurrou o sargento Martinez. Olho de águia.
Sarah olhou para a multidão atônita, depois voltou para o rosto pálido de Hayes. Era hora de acabar com a charada. Meu nome é Sarah Mitchell, ela anunciou claramente. Ex-sargento do Exército dos Estados Unidos, Forças Especiais. Nome de chamada, Eagle Eye. A reação foi imediata. Os veteranos na multidão começaram a se levantar, alguns saudando, outros apenas olhando em choque. Puta merda, disse o sargento Davis em voz alta. Eagle Eye Mitchell. Ouvi histórias sobre você no Afeganistão. Você é uma lenda, acrescentou o sargento Thompson. Dizem que você consegue acertar um alvo a mais de 1 quilômetro de distância. Emma ficou boquiaberta. Mãe, do que eles estão falando? Sarah se virou para a filha. Eu era atiradora de elite, querida. Uma das melhores que o exército já treinou. Me aposentei há 5 anos e mudei de nome para recomeçar. Hayes recuava lentamente, com o rosto em pânico. Você é a Sarah Mitchell? Aquela com 47 mortes confirmadas? 47 que foram contadas, corrigiu Sarah. Houve outras. A multidão agora estava agitada. Soldados pegavam seus celulares para procurar o histórico de serviço de Sarah. Famílias conversavam animadamente sobre terem testemunhado uma verdadeira heroína militar. Por que você não contou a ninguém? Perguntou Hayes, fraca. Eu queria uma vida tranquila para minha filha. Mas você tornou isso impossível. A voz de Sarah estava calma, mas firme. Você tem intimidado bons soldados e insultado o serviço deles. Eu não podia mais ficar parada assistindo isso. Eu não sabia, gaguejou Hayes. Você não se importava em saber. Você julgava as pessoas pela cor da pele, em vez de pelo caráter. Sarah se aproximou. Rodrigues, ali, ele salvou 3 soldados no Iraque. Williams, ele tem uma estrela de bronze. Garcia, ele treinou mais recrutas do que você já comandou. Os soldados citados se endireitaram com orgulho ao terem seus serviços reconhecidos por Sarah. Mas você os tratou como se fossem inúteis porque não se pareciam com você, continuou Sarah. Hayes agora tremia. Eu cometi erros. Sim, você cometeu. Mas erros podem ser corrigidos se você estiver disposto a aprender. Emma correu e abraçou a mãe. Por que você não me disse que era uma heroína? Porque ser heroína não tem a ver com as medalhas que você ganha, disse Sarah, segurando a filha com força. Tem a ver com defender o que é certo, mesmo quando é difícil. A multidão começou a aplaudir. Soldados, familiares, todos, não estavam aplaudindo apenas pela demonstração de tiro. Estavam comemorando a justiça finalmente ser feita. O comandante da base, General Morrison, abriu caminho entre a multidão. Ele ouviu a comoção e veio investigar. Quando viu Sarah, seu rosto demonstrou reconhecimento imediato. Sargento Mitchell, disse ele, fazendo uma saudação. É uma honra, senhora. Sarah retribuiu a saudação. General Morrison, prazer em vê-lo novamente. Vocês duas se conhecem? Perguntou Hayes, fraca. A Sargento Mitchell salvou a unidade do meu filho no Afeganistão, respondeu Morrison. A equipe dela tirou 12 soldados de uma emboscada. Meu filho voltou para casa graças a ela. Hayes parecia que ia desmaiar. Ela vinha atacando uma heroína de guerra condecorada há meses. Morrison virou-se para Hayes com um olhar frio. Coronel, precisamos conversar. Agora. Senhor, eu posso explicar, começou Hayes. Você pode explicar para a comissão de revisão, disse Morrison com firmeza. Sargento Mitchell, você estaria disposta a documentar o comportamento que testemunhou? Sim, senhor. Tenho registros detalhados de ações discriminatórias contra vários membros do pessoal. Rodrigues deu um passo à frente. General, ela tem protegido todos nós. Não sabíamos como revidar sem arriscar nossas carreiras. Ninguém deveria ter que escolher entre sua carreira e ser tratado com justiça, disse Sarah. Morrison assentiu. Coronel Hayes, você está dispensada do comando enquanto aguarda a investigação. Compareça ao meu escritório na segunda-feira de manhã. Hayes olhou ao redor desesperadamente. Isso tudo é um mal-entendido.
Eu nunca tive a intenção de prejudicar ninguém. A intenção não importa quando os resultados prejudicam bons soldados, respondeu Sarah. Mas as pessoas podem mudar se estiverem dispostas a se esforçar. Hayes olhou para Sarah. O que você quer dizer? Quero dizer que isso pode ser o começo da sua redenção, em vez do fim da sua carreira, se você estiver genuinamente arrependido e disposto a aprender. Você me ajudaria, depois de tudo o que eu fiz? É isso que bons soldados fazem, disse Sarah. Nós ajudamos uns aos outros a se tornarem melhores. Emma observava orgulhosa enquanto sua mãe oferecia graça a alguém que a havia magoado. Mãe, você é realmente uma heroína. Morrison dirigiu-se à multidão. A partir de agora, estamos implementando um novo treinamento de diversidade e inclusão. Todos participarão, começando pela liderança. Os soldados aplaudiram. Finalmente, alguém estava tomando uma atitude. Hayes deu um passo à frente trêmulo. Sargento Mitchell, devo-lhe um pedido de desculpas. Devo a todos aqui um pedido de desculpas. Desculpas são um começo, respondeu Sarah, mas mudanças reais exigem ações consistentes ao longo do tempo. Você vai me ajudar a aprender a ser melhor? Sarah estudou o rosto de Hayes, procurando por remorso genuíno. Ela o encontrou. Sim, coronel, eu vou. 3 meses depois, Fort Harrison parecia um lugar diferente. A investigação levou a mudanças reais em toda a base. Sarah caminhava pelos corredores usando um novo crachá, coordenadora de diversidade e inclusão. O general Morrison criou o cargo especificamente para ela, reconhecendo que sua experiência e o respeito de todos os escalões a tornavam perfeita para o trabalho. Bom dia, Sargento Mitchell, cumprimentou Rodrigues, que agora era seu assistente. Sua confiança havia retornado completamente. Bom dia, Rodrigues. Como estão os novos recrutas? Muito melhor desde que o treinamento de liderança começou. Eles se sentem bem-vindos aqui agora. Na sala de conferências, Sarah conduzia a reunião semanal de inclusão. Hayes estava sentada à mesa, tomando notas cuidadosamente. A ex-coronel havia solicitado a rebaixamento para major e um novo treinamento completo. Ela estava aprendendo a ser uma líder melhor. Major Hayes, como foi sua sessão de mentoria com o soldado Davis? Perguntou Sarah. Muito bem. Ele é um excelente soldado, e eu disse isso a ele. Também pedi desculpas pelo meu comportamento anterior. Hayes parecia envergonhada, mas determinada. Tenho muito a compensar. O progresso leva tempo, lembrou Sarah. O que importa é a consistência. Após a reunião, Sarah encontrou Emma, esperando em seu escritório, vestindo um uniforme impecável do exército. Olhe para você, soldado, disse Sarah com orgulho. Como está o treinamento básico? Ótimo! Os instrutores agora incentivam todos igualmente. Eles disseram que você ajudou a fazer isso acontecer. Eu apenas lembrei às pessoas o que o exército deve representar. Emma abraçou a mãe. Estou orgulhosa de você, mãe, por servir ao seu país e por enfrentar a injustiça. Também estou orgulhosa de você. Você vai ser uma oficial incrível. Naquela noite, Sarah visitou o túmulo de Marcos pela primeira vez desde que se mudou para a cidade. Ela colocou flores frescas na lápide. Finalmente me lembrei de quem eu sou, Marcos. Não estou mais me escondendo. Ela tocou a pedra gentilmente. Espero que você esteja orgulhoso. O vento soprou entre as árvores e Sarah sentiu uma paz que não experimentava há anos. Na segunda-feira, ela treinaria mais líderes, ajudaria mais soldados a se sentirem valorizados, continuaria o trabalho de tornar as Forças Armadas um lugar onde todos pudessem servir com dignidade. A discreta funcionária chamada Sarah Martinez não existia mais. Em seu lugar estava Sarah Mitchell, heroína de guerra e defensora da justiça, pronta para lutar novas batalhas com sabedoria em vez de armas. Algumas lutas valem a pena. Algumas transformações mudam tudo.
Esta foi uma delas.